Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Antes de eu entrar num tema aqui, que eu vou falar, que é referente aos presídios aí no Brasil, eu queria entrar num tema aqui que é de vital importância, quanto à questão das aposentadorias. Então é o seguinte, existem 10 mentiras aí que o governo Temer não fala. Primeira, é o próprio fim das aposentadorias. Segundo, o tempo mínimo de contribuição para se aposentar por idade ou invalidez é de 25 anos. Quer dizer, anteriormente, que era de 5 a 10 anos, agora passou para 25. Para você se aposentar, você tem que ter 50 anos de contribuição. Vamos trabalhar com a seguinte realidade. Se você começar a trabalhar com 18 anos e você trabalhar direto, sem mudar de empresa, coisa que nunca irá acontecer, é empresa privada, o cidadão não fica 50 anos trabalhando, isso não existe, só se o cara for o dono da empresa. Não é? A não ser que você se torne um funcionário público. Bom, você se tornando funcionário público, seja ele municipal, federal, estadual, você tem condição de trabalhar 50 anos porque você é um trabalhador estável, né? Caso contrário, você, empresa privada, jamais você vai trabalhar 50 anos. Isso não existe. Muito bem. Então, você começando aos 18, você trabalhar 50 anos, você se aposentaria com 68 anos. Contribuiu 50 anos, você está se aposentadoria com 68 anos de idade. Se não for assim, quando você mudar, no caso de você trabalhar em empresa particular, quando você mudar de uma empresa para outra, geralmente você leva no mínimo 2 anos para conseguir outro emprego. Todo mundo sabe que o cidadão hoje, para conseguir outro emprego, ele leva em média de 2 a 3 anos. Desempregado. Então olha só, dentro desses 50 anos, se você mudar 3 vezes de emprego, soma isto mais no mínimo 6 anos, o que irá esta idade para 74 anos. Ou seja, vou repetir aqui para quem não entendeu. Você, nesses 50 anos, você foi desempregado 3 vezes. Vamos trabalhar com o mínimo aí. Você ficou em média 2 anos desempregado para conseguir outro emprego. Então, em 50 anos você bota aí mais 3 anos. Tá? Eu estou trabalhando sempre com o mínimo, não é com o máximo não. Eu estou sempre partindo da melhor hipótese, não é da pior hipótese. Então se você levasse aí 3 vezes de emprego, você mudou 3 vezes de emprego, que é muito raro, geralmente o cara muda 7, 8 vezes de emprego. Você considerando que você mudou 3 vezes dentro desses 50 anos, então você pegou 2 anos para você conseguir outro emprego, 2 anos desempregado, vamos dizer 6 anos. Então em vez de 68 anos de idade, se você começou a trabalhar aos 18, você vai para 74 anos a sua aposentadoria. Olha como a situação está se complicando. Volto a dizer, eu estou partindo das melhores hipóteses e dos menores prazos que uma realidade lá na frente você poderá ver. Veja como essa pregação mentirosa do governo Temer é enganadora. O tempo todo enganadora. Ainda bota na televisão uma propaganda mentirosa
dizendo que a empresa pode falir. Não, quem está falindo com o governo, com a previdência privada é o governo federal e não o trabalhador ou o recolhimento do trabalhador. Que todo mês sagradozinho todo trabalhador vê lá, 11% retirado da conta do salário dele. Agora querem 14%. Quer dizer, já acharam um pouco de ficarem esse tempo todo retirando 11%, agora querem 14%. Bom, então, o que aposentou dali se tornará uma lenda, né? A sua aposentadoria pode se tornar uma lenda, ou seja, você vai morrer e você não verá a sua aposentadoria. Vende-se a ilusão a dos que os empregos sempre existirá e vai aumentar, o que já foi provado que é uma grande mentira. Emprego no mundo todo, ele só diminui. E o pior, as empresas estão cada vez mais comprando uma às outras. E quando compram, fazem demissões. Em resumo, o presente e o futuro está nos mostrando que passaremos mais tempos desempregados e será quase impossível que nós poderemos fazer 50 anos de contribuição à Previdência. Isso é o que de fato irá acontecer. Existem outros fatos somados a estes, que são os seguintes. Quando você vai procurar emprego, né, você vai lá na empresa procurar emprego, você ainda tem discriminações, seja ela com raças, por causa de raça, né, a cor da pele, opções sexuais e religiões. Não adianta dizer, não vem com essa conversa, vamos parar com essa conversa fiada de dizer que tem lei que pune porque o cara é racista, que pune por opções sexuais, que pune por discriminação. Isso aí é uma baboseira, né? Uma coisa é a lei, outra coisa é a lei de fato ser aplicada e a gente ver de concreto o que essa justiça que nós temos aí, esse poder judiciário que nós temos aí podre, essa justiça lenta, pior do que uma tartaruga, que não consegue cumprir todas as verdadeiras ansiedades que a sociedade precisa, não vem me dizer que tem lei para punir isso aí. Isso é uma grande baboseira. Quem já sofreu esses mesmos tipos de problema, sabe que eu não estou dizendo nada de mentiroso. Bom, tem o fato ainda da sua idade. Se for mulher com 35 anos de idade, já é velha. E se for homem com 45 anos de idade, ele também já é velho. Quer dizer, a mulher tem 35 anos, já é velha para o mercado de trabalho. Pode ser boa, bonita e gostosa, não vai fazer diferença. 35 anos já é velha. Um homem 45 anos também já é velho. Ah, porque um aposentado, um cara tal, tá, então em 1000 casos você tira um, aí se dá como exemplo. Se distorce a realidade. Eu quero ver o cidadão hoje, seja ele homem ou mulher com 35 ou 45 anos, com facilidade conseguir uma vaga no mercado de trabalho hoje. Essa é a realidade que nós temos que nos defrontar. Vamos parar de ficar nos vendendo ilusão e ficar acreditando em mentira que o governo o tempo todo fala. É isso que nós temos que nos posicionar. As profissões hoje estão sempre mudando. Dificilmente alguém irá ficar numa empresa
por mais de 10 anos sem mudar de profissão, ou então será demitido. A realidade é essa, porque as profissões estão sempre mudando. Então o sujeito, a empresa, as inovações faz com que o sujeito, as profissões sejam eliminadas, o sujeito tem que mudar de profissão, tem que se adaptar, ou então a empresa demite ele e acabou. Mesmo às vezes que ele tente se tentar reciclar, se modificar, mudar de profissão, ainda assim, ele tem 10 anos de profissão, dificilmente a empresa fica com ele. Não vai me dizer que empresário nesse país tem coração para dizer assim, não, que ele é um excelente funcionário, trabalha 10 anos. Vamos parar com essa historinha. Vamos parar com essa historinha. O empresário visa especificamente o lucro. A mentalidade dele é de lucro, o pensamento dele é de lucro, a visão dele é de lucro. E se você, como empregado, não der o resultado que ele quer, não da sua competência não, o que ele quer, você não vai ficar dentro daquele espaço da empresa. Esse é o caminho que nós estamos seguindo. Bom, por que o governo então, o governo federal, ele não deixa de ser um bandido assumido, essa é a verdade, e não para de recolher os 11% do INSS e deixe que o próprio trabalhador faça a sua poupança? Isso ele não quer. Então faz o seguinte, governo federal, para de recolher os 11%, deixa o cara que se vire com os 11%. Ele não quer, ele quer tomar o seu dinheiro. Mesmo que lá na frente depois, ele não vai te devolver esse dinheiro em forma de aposentadoria, ou uma aposentadoria miserável, que a cada ano que vai passando, vai sendo deprimida pela inflação. É isso que acontece com todo trabalhador. Ou a gente vai para a rua e briga para derrubar essa reforma porca que está aí da Previdência Trabalhista, ou a gente vai trabalhar com salários miseráveis e morrer com aposentadoria também miserável. Ou a gente acredita nisso, ou cada um viva um salve-se quem puder. Bom, entrando aqui no meu tema agora, de fato, eu quero dizer o seguinte, nós temos aqui no Brasil, né, um sistema penal que ele foi feito para matar. Não foi feito para prender ninguém, e muito menos para essa palavra hipócrita que toda hora se fala de ressocializar. Em primeiro lugar, o Brasil nem o social de fato faz, muito menos ressocializar. O que é ressocializar? Socializar pela segunda vez. Não se há nenhum processo social, primeiramente dentro da pobreza, nem dentro das favelas, nem dentro dessas pessoas que antes foram presas. Quanto mais ressocializar. É uma palavra hipócrita, demagógica, irônica. Com esses infelizes que estão presos lá, dentro de qualquer presídio deste país. Bom, o sistema penal brasileiro, existe vários responsáveis. Nós temos o poder judiciário, pois os juízes deste país têm a cultura doentia da prisão, pois só veem a prisão como forma de punir o cidadão. Não consegue ter outra visão a não ser a da cadeia. Tudo com eles é colocar na cadeia. Os governos estaduais agem tão mediocremente como o poder judiciário, pois simplesmente acatam o que faz o judiciário sem nenhuma contestação. E ainda por cima,
alega não ter dinheiro para a construção de presídios. E, no entanto, existem hoje estados como os Minas Gerais, Tocantins e o Amazonas, que tem a empresa chamada Humanizare, que todo mundo ouviu falar aí nesse último fato acontecido, que só do Amazonas, recebeu em 3 anos 810 milhões de reais. Quer dizer, como é que o Estado diz que não tem dinheiro para fazer concurso público, para contratar funcionário público, para construir o próprio presídio, independente de outras verbas que possam vir, e, no entanto, ele tem 810 milhões de reais para dar para uma empresa? É o governo do Estado chamar a sociedade de imbecil. Achar que ela não sabe fazer o mínimo de conta possível. Muito bem. E ainda assim, fica com os serviços mais fáceis. O ato de disciplinar e o ato até de matar, que é quando um policial, ou seja lá um guarda do presídio, acontece o confronto lá dentro, isso é responsabilidade do Estado, não é da empresa privada. Então isso aí é a função do servidor público, não é da empresa privada. A empresa privada vai lá para ganhar dinheiro e ter o serviço moleza. Esse é o resumo da ópera. Os estados, pela sua incompetência, não procuram resolver e aperfeiçoar e fazer as reformas que são imediatas e pode facilmente serem resolvidas, bem como evitar as permanentes superlotações dos presídios. O que geralmente são, no mínimo, de 100% e muitas vezes chegando a mais de 500%. Olha só, 100% a 500% o número de presos dentro de um presídio. Esse é um absurdo que chega uma lotação. Dentro de a cadeia, um que cabe 8 vai 30, colocam 30. O Estado tem alguma preocupação com presídio? Nenhuma. E que só tem levado a chacinas dentro do próprio presídio. Esta situação chega a ser a pior que o próprio inferno. No Amazonas, a lotação do presídio de Manaus era de 590 e, no entanto, tinha mais de 800 presos. Outro presídio, ainda no Amazonas, administrada pela mesma empresa, a empresa privada, chamada Humanizare, de uma lotação de 540 presos, tinha 824. Em Roraima, de 350 a lotação do presídio, havia 1.456. Houve uma chacina em Manaus com 65 mortos. Foi o fato desse de 590 eles colocaram em 1.800. Quer dizer, em verdade, o Estado estimula a matança interna. Essa é a realidade. Você pegar 590, botar 1.800, você está estimulando a matança interna dentro do próprio presídio. É uma pena de morte cínica, cretina e descarada. É esse país que você vive, chamado Brasil. E houve uma chacina em Manaus com 65 mortos. Logo em seguida, apenas um dia depois, outra em Roraima. Houve outro massacre com 38 mortos. E o presidente Temer disse ter sido um acidente pavoroso. Veja bem, olha
a emoção desse presidente. Foi um acidente. Para somar a este fato, ele dizer que foi um acidente pavoroso, quer dizer, não foi uma chacina estimulada, como de fato todo mundo viu, foi um acidente pavoroso. Quer dizer, ele subestima toda a população. Ele acha que está governando, neste país, 200 milhões de imbecis, para ele dar um tipo de declaração dessa. E o seu secretário nacional da Juventude, que é do PMDB, o chamado Bruno Júlio, filho do então deputado, também chamado Cabo Júlio. É Cabo Júlio, quer dizer, também é da polícia. Né? Deu a declaração em toda a mídia, depois das chacinas nos presídios, que seria bom que tivesse uma chacina toda semana. Esse é o secretário do PMDB, o secretário nacional da Juventude. Olha que estímulo um secretário está dando para a juventude. Do seu governo Temer. Esse é o perfil desse governo podre que todo cidadão está vendo. São políticos desta qualidade que compõem o governo Temer e mostra a mesquinhez que trabalha unicamente para ele e para a burguesia podre que com ele, Temer, estão alinhados. Teria que ser feito de imediato uma intervenção nos presídios. No entanto, o Temer já afirmou que não fará, pois impediria que o Congresso Nacional fizesse as reformas. Essas reformas que todo mundo está vendo que está desgraçando a vida do trabalhador. Né? Essa PEC que foi criada, a reforma da Previdência, a PEC dos gastos, né? Que foi criada, a reforma da Previdência e por aí vai. O país, então, com essas reformas, ele só está desgraçando o país. Quer dizer, ele não pode fazer uma intervenção porque vai parar isso aí. Porque, se houvesse intervenção, essa reforma teria que ser suspensa. E isso ele não quer. Primeira reforma. Dane-se os presidiários. Essa é a linha de pensamento do governo. É nisso que a gente tem que acreditar. A declaração de Temer de dizer que a chacina no presídio foi um acidente pavoroso é, no mínimo, um deboche com os familiares dos assassinados dentro desses presídios. Como se este, Temer, parecesse, na verdade, que o presidente tivesse alguma preocupação com os presos deste país. O mesmo Temer já provou, até agora, com 8 meses de governo, que não tem nenhuma preocupação com a Petrobras, com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o sistema de telefonia e o BNDES. O mesmo governo Temer retirou 100 bilhões do BNDES para pagar juros da dívida pública aos agiotas, né, da elite, de credores dessa infernal dívida pública que atrasa o país e destrói os serviços públicos. E além do mais, ele está eliminando os direitos sociais e trabalhistas e a destruição da saúde e a entrega de todo o patrimônio público às empresas estrangeiras. Ou seja, essas últimas vendas da Petrobras aí não é venda, isso está dando patrimônio, é a preço de banana. Para você vender, como comprou a empresa norueguesa,
o barril do petróleo a R$1, a $1,25, é melhor dar logo. Né? É melhor dar logo do que dizer que vendeu. Assume que deu, não assume que vendeu. Vem a empresa canadense, também compra a empresa de gás. Outra empresa também compra a empresa de fertilizante. Está deteriorando, está detonando a Petrobras. Você vendendo uma empresa estratégica, e todo o povo brasileiro fica de braço calado. Ele cruza os braços, fica calado e não diz nada. E ele vai fazer o tempo todo o que tiver que fazer e assunto encerrado. A população não fala nada, então vamos fazendo. O cidadão desse país, o trabalhador desse país, não tem mais ninguém para defender ele. Ou ele procura se defender, ou esse governo destruirá todos nós, cidadãos. Em Manaus, alguns dos que foram mortos, agora nessa última assassina, estavam em prisão preventiva, ou melhor, nem tinham sido julgados, o que é responsabilidade do judiciário, que só tem a pressa em prender. Não se importa qual é a real situação dos presos em alguns estados do Brasil, já que teve preso que dormiu algemado nos corrimões de delegacias e mesmo dentro do próprio carro de polícia, o que mostra um total desprezo pela vida do preso, tanto pela polícia como pelo poder judiciário que determinou as prisões. O sistema penal brasileiro tem 45% de presos preventivos, ou seja, não foram julgados, e destes que não foram julgados, você tem 41% que são presos primários e por razões banais, ou seja, roubou uma lata de sardinha, roubou uma carteira, alguma coisa similar. Né? Porque pela lei você é pego em flagrante roubando, você vai preso, não importa o que está roubando. Pode ser até uma caixa de fósforo. É isso que o Poder Judiciário diz. Que está consertando a sociedade. Esse judiciário que está aí. Esse mesmo judiciário que está por trás desse golpe que aconteceu no Brasil, que todo mundo viu. E ainda por cima, entre 15% e 25% já deveriam estar soltos. Vejam a maldade, mesmo depois de já terem cumprido a sua pena, o preso ainda espera no mínimo 2 anos para ganhar a sua liberdade, correndo o risco de ainda serem mortos dentro do próprio presídio. Ou seja, o fato do cara ter cumprido a sua pena, ele ainda tem que esperar a burocracia do alvará, de soltura, e por aí vai, e nisso você leva de 2 a 3 anos, quer dizer, o cara corre o risco ainda, diante de estar lá preso, ele pode morrer ainda, no meio de uma chacina dessa que a gente está vendo que está acontecendo permanentemente, então ainda tem o risco de morrer. Quer dizer, o cara foi preso, cumpriu a pena, está livre e no entanto morreu. É o exemplo que teve em Manaus. Teve 2 que aconteceu isso. O Brasil tem a 4ª maior população de presos no mundo, o que para o país já é uma humilhação. Nenhum país vai se orgulhar de ter a maior 4ª população carcerária, ou seja, de preso. Pelo contrário, é uma vergonha. Prova que o país é incompetente em saber distribuir a renda e saber fazer valer os direitos sociais de uma população. Mas o Brasil se orgulha disso, ele é o 4º. Muito bem. E prova a incompetência dos governos na distribuição de renda e a falta de verdadeiras políticas sociais. A educação no Brasil sempre foi de